Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus respondeu: que vos ordenou Moisés? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos prescreveu esse mandamento. No entanto, desde o início da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Diletos irmãos e irmãs, celebramos hoje o 27º domingo do tempo comum e a palavra de Deus vem nos ensinar neste domingo acerca da santidade do amor humano entre um homem e uma mulher. Vimos na primeira leitura que o casamento é da ordem da criação. Deus instituiu o casamento. Vimos Adão no paraíso, deslocado, meio que perdido, solitário. E Deus disse: não é bom que o homem fique sozinho, vou lhe dar uma auxiliar. A mulher, portanto, entra na história da humanidade como aquela que vai auxiliar o homem. Uma mulher que vai ser colocada por Deus como uma ajuda ao homem, de modo que o homem possa cumprir o seu primeiro chamado, que é a santidade de vida, amar e servir a Deus. E este amor que o homem possuía por sua mulher e o amor que a mulher possuía pelo seu homem era um amor perfeito. Não havia brigas entre eles, não havia desentendimentos, não havia disputa. Eles viviam numa plena harmonia. Por quê? Porque Deus era o centro deste amor. Deus era o pilar desta relação. O primeiro casamento não foi feito a dois, o primeiro casamento foi feito a três: eu, você e Deus. E é deste modo que um casamento pode dar certo. É somente deste modo que uma família pode ser verdadeiramente feliz aqui na terra. Quando os dois, quando o marido e a esposa estão unidos, unificados em Deus, pelos vínculos da fé, da esperança e da caridade. Pois o amor vem de Deus, nos ensina a Escritura. Se você ama a sua esposa, se você ama o seu marido, saiba que este amor vem de Deus, não vem de você mesmo. E no Novo Testamento, na Nova Aliança, que nosso Senhor Jesus Cristo findou entre Deus e a humanidade, Ele elevou este amor humano entre um homem e uma mulher
a dignidade de sacramento. Os batizados receberam da parte de Deus o sacramento do matrimônio. Um dia vocês vieram diante do altar de Deus prometer a Deus fidelidade, amor, gerar filhos e educar filhos para Deus. Falemos primeiro da fidelidade. Esta foi a primeira promessa que você fez. Você prometeu ser fiel a Deus e ao seu cônjuge. Infelizmente, nos dias de hoje, vemos um verdadeiro ataque do demônio contra a família, um verdadeiro ataque do mundo contra a família. O diabo quer dividir a família, o diabo quer separar você da sua esposa, você do seu marido. O diabo quer que você seja infiel, que você pratique o adultério, seja ele fisicamente com outra pessoa, ou seja pelo pensamento, pois o adultério por pensamento é um pecado mortal que leva ao fogo do inferno. Foi dito na palavra por nosso Senhor Jesus Cristo: se você olhar para uma mulher com desejo libidinoso de possuí-la, você já caiu em adultério com ela em seu coração. E também a mulher, se olhar para o homem com desejo de entregar-se a ele, já caiu em adultério com ele em seu coração. Por isso a fidelidade consiste em viver a santidade do seu corpo no seu matrimônio, em viver a santidade dos seus pensamentos no seu matrimônio. Reservar o teu corpo e reservar os teus pensamentos e sentimentos somente ao seu cônjuge, pois se pensar, se alimentar o pensamento com outra pessoa, já cometeu a infidelidade e deverá confessar arrependido este pecado ao sacerdote para participar da Eucaristia, para voltar novamente em estado de graça diante de Deus. No mundo de hoje, perdido, onde a pornografia, onde as imoralidades e frivolidades dessa vida estão em alta, e todos aplaudem, e o mundo aplaude, divulga essas coisas. Viver, portanto, esta fidelidade é somente com a graça de Deus, por meio de uma vontade resoluta. Assim deve dizer o marido: eu fiz uma escolha diante de Deus, eu escolhi formar uma família para Deus, eu escolhi ter uma única mulher, e não é lícito, não é justo, não é honesto que eu tenha outra ou pense em outra. Similarmente, a mulher também deve ter esta vontade resoluta de não se entregar nem em pensamentos ou sentimentos a outra pessoa. Nosso Senhor santificou a relação matrimonial. No entanto, há dois tipos de família no mundo: a família de Deus, os cônjuges que querem ser de Deus e lutam para isso, e rezam e oram e imploram a Deus a graça e se esforçam e procuram ter uma vontade de ferro em cumprir aquilo que prometeu diante do altar de Deus. É a família mundana, quer viver as frivolidades desta vida, os prazeres desta vida. A primeira família é formada por Deus, que entrou pela porta estreita, que acolheu a bênção de Deus em sua vida, que escolheu ser de Deus, que vive os sacramentos,
que comungam, que vêm à Santa Missa dominical, que procuram viver uma vida digna e honesta, um com o outro e os dois diante de Deus. E a família mundana é da porta larga do mundo, da perdição, dos desvalores, dos vícios, daquilo que é vil e vergonhoso. Pois bem, no Evangelho de hoje, perguntam a Jesus se ele aprova o divórcio. Aqueles que ficam pensando em divórcio, aliás, é um pecado mortal. Se você pensar em se separar do seu marido, se você pensar em separar do teu esposo, se você, esposo, pensar em se separar de sua esposa, de sua mulher, isto é um pecado mortal. É uma brecha que você está dando a Satanás, para que Satanás entre no teu casamento e faça um grande estrago e destrua a tua família. No entanto, na época do Cristo, infelizmente, o divórcio era algo comum. Perguntam a Jesus: é permitido o divórcio? Nosso Senhor responde com outra pergunta: o que Moisés ordenou? E eles responderam: olha, Moisés permitiu que o homem pudesse divorciar-se de sua esposa. E Nosso Senhor respondeu: ora, Moisés permitiu o divórcio para vocês homens por causa da dureza do vosso coração. Porque o homem é duro de coração, porque o seu coração é cheio de pedras, porque o seu coração se assemelha a uma pedra de granito, como estamos pisando no chão desta igreja, é que ele tem vontade de ter outra mulher ou outras mulheres. Um coração em que habita, sem dúvida alguma, o diabo. Um coração tomado pelo diabo faz com que este homem não se contente com a mulher que tem, não se contente com a família que tem, e começa então a querer ver a mulher alheia ou a mulher solteira, inclinando-se para as más paixões, atraindo para si, portanto, a desgraça, o sofrimento, a dor sem limites. Pois bem, Nosso Senhor disse: é por causa da dureza do vosso coração que vocês não se contentam com o casamento, a esposa e a família que tem. Mas, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Teu casamento é uma obra de Deus. A tua família é um dom de Deus para você. Ame a sua família, cuide do seu lar. É próprio do homem agir como o defensor da sua família. O homem é aquele que defende a sua esposa, defende os seus filhos, defende a sua casa. O homem honrado, ele faz um círculo em torno de sua família e os protege. Segundo, o homem que honra a sua família, ele traz para a sua casa a provisão dos alimentos. Por isso é que o homem sai logo cedo para trabalhar, para trazer alimento, para trazer comida, para trazer bem-estar, para pagar as dívidas. É a responsabilidade do homem.
de amar, terceiro, de amar a sua esposa, de amar a sua mulher, se sacrificando por ela. Como disse Cristo, ou melhor, Paulo, em nome de Cristo: maridos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja e por ela se sacrificou. O amor do homem por sua mulher é um amor que exige sacrifícios, porque ele ama, e se ele ama, o sacrifício não é algo penoso para ele. Se ele ama, o sacrifício é feito com alegria, porque se ama verdadeiramente uma pessoa quando se é capaz de se sacrificar por ela. Em outras palavras, o marido, ele morreu para o mundo. Ele deve dizer, como disse São Paulo: o mundo foi crucificado para mim e eu fui crucificado para o mundo. O homem casado, ele vive em prol da sua família, da sua esposa, dos seus filhos. Ele não pode sair e viver uma vida de solteiro, passando horas da noite com amigos, perdido neste mundo. Ele deve dar atenção à sua família, ele deve gostar de ficar em sua casa, ele deve gostar de ficar com a sua esposa, de conversar com ela, de dar-lhe atenção, de ver o que precisa para melhorar a relação familiar. Ele deve promover o diálogo dentro da casa. Hoje os nossos casais não conversam entre si, não há mais diálogo, não há mais conversa. Eles devem conversar e se combinar, porque o casamento é uma sociedade a dois. Depois vem os filhos e vai aumentando esta sociedade. Eles devem conversar, dialogar, verificar como vão lidar com as finanças, com as contas, com as dívidas, com a escola dos filhos, com a educação dos filhos, com a catequese, com o serviço na igreja, de que modo que eles vão poder servir e amar a Deus, mesmo no casamento, dedicando horas para eles e horas para a igreja, para Deus. Como que eles vão crescer na fé, na esperança e na caridade, no estudo da doutrina da igreja, no conhecimento da palavra de Deus. O tempo que eles vão dedicar à oração, rezar, porque a família que reza unida permanece unida, e é a máxima de Santo Afonso Maria de Ligório: quem reza se salva, quem não reza se perde. E quantos casamentos que estão se destruindo, quantos casamentos que estão caminhando para o fracasso, para a fratura total, porque falta a oração, a piedade, o temor a Deus, porque um ou o outro, ou os dois, querem viver um casamento mundano, querem trazer pecados de fora para dentro do casamento, práticas mundanas, vis, vergonhosas para dentro do casamento. Como este casamento vai dar certo? Como este casamento poderá prevalecer se se ofende a honra de Deus, se descumpre os mandamentos de Deus, se não obedece à palavra de Deus e seus mandamentos? De novo digo, o casamento é feito a três: eu, você e Deus. Na Sagrada Escritura temos o exemplo belíssimo de um homem, de um marido, que na primeira noite de casamento, antes da consumação do casamento, tomou a sua esposa pela mão e lhe disse: Sara, minha esposa, não vamos nos deitar como os pagãos, vamos primeiro orar a Deus, pedindo que Deus abençoe a nossa união. E foi o marido, escutem bem, homens, e foi o marido que dobrou os joelhos e fez uma belíssima oração de louvor, de gratidão, de bendição a Deus pelo seu casamento.
está no livro de Tobias, capítulo 3, lição de casa hoje. Pode chegar e ler, abrir a Bíblia, o Antigo Testamento, livro de Tobias, capítulo 3. Logo, a família que reza unida permanece unida. Também é próprio do homem, na condição de protetor de sua família, desligar-se das más amizades. E também as mulheres desligar-se das más amizades, pois diz a palavra de Deus: as más amizades corrompem os bons costumes. Quantos maridos estavam ali direitinho, certinho no seu casamento, de repente vem um amigo solteiro ou um amigo que casa e não respeita a sua esposa e começa a falar para ele de traição, de sei lá o quê, de conversas imorais, de conversas indecentes. Daqui a pouco ele está fazendo o mesmo. Mas influências corrompem os bons costumes. É preciso cortar essas amizades que vão te influenciar a macular a santidade do teu casamento. Também as mulheres, quantas caminhavam bem, certinho no seu casamento ali, vivendo realmente uma vida conforme Deus lhe projetou, de repente começa a ter amizades com mulheres, a conversar, a sair, e começam a ser influenciadas por amigas. Daqui a pouco já não quer mais o marido, larga o marido, quer outro. E a desgraça está feita. E a desgraça está feita. A palavra é dura, mas é isso que ocorre num casamento que faliu. Pois foi dito: o que Deus uniu, o homem não separe. Por fim, a família deve buscar sempre ajuda na igreja. A igreja é especialista em família. Nenhuma outra entidade do mundo vai defender mais a sua família como a Igreja Católica. Procure conhecer, fazer um encontro de casais. Temos o ECC, temos a pastoral familiar, temos bons encontros para casais. Procure fazer um encontro de espiritualidade. Convide um padre a ser teu diretor espiritual, a ajudar vocês, a aconselhar vocês, para que a cabeça de vocês se abram mais para o projeto de Deus para vocês, porque muitas vezes os dois casaram e não sabem o projeto de Deus, não sabem para que serve a família, e vai levando a família como eles acham que deve levar. Mas não, a família deve ser conduzida conforme a vontade de Deus, conforme o querer de Deus, pois a família é projeto de Deus para o homem e para a mulher. Roguemos a Deus, pela intercessão de Nossa Senhora do Desterro e São José, que nossas famílias sejam abençoadas, edificadas pela palavra, restauradas pela oração. Não desvie do seu casamento, não desista do seu casamento. Busque viver uma vida boa, busque viver uma vida feliz. E isto só é possível quando Deus for o centro da vida de vocês dois. Que isto ocorra o mais rápido possível pela graça do próprio Deus. Assim seja. Amém.